Graça e paz, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você sabe que é mais um encontro que nós temos aqui, um encontro semanal para aprender um pouco mais da palavra de Deus, não é isso? Muito bom estar com você, que Deus te abençoe. Espero que você esteja sendo edificado por meio dessas aulas, que a presença de Deus esteja te envolvendo e te dando direções para que você possa agir, né, na graça, debaixo da graça, debaixo da orientação divina, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, neste momento eu quero te rogar, Senhor, mais uma vez, meu Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre nós. Meu Deus, conduze essa aula. Meu Deus, dá-nos o entendimento, a compreensão daquilo que o Senhor quer. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã que parou neste momento, Senhor, para meditar um pouquinho. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Maravilha. Fecha comigo aí, tá? Meus irmãos, lembrando que nós estamos estudando o nosso módulo aí, a liderança cristã, tá vendo? E ética cristã, tá? Então é de suma importância que você tenha aí o seu módulo na mão. Por quê? Porque afinal de contas nós estamos estudando a palavra de Deus, e o módulo ele vai ser completo, ele vai te auxiliar, ele vai te dar aí algumas diretrizes até dos textos bíblicos para que você possa ser edificado, né? Você possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Vamos seguindo então. Hoje nós temos bastante coisa para tratar, bastante coisa para falar. Nós vamos falar hoje na lição de número 4, e o tema da nossa lição hoje é buscando desempenho. Lembrando que nós estamos falando sobre liderança cristã, tá bom? Liderança cristã, estamos abordando aí alguns textos alguns contextos acerca da liderança eclesiástica. Isso é de suma importância, por quê? Porque, como eu já tenho dito nas outras aulas, nós precisamos expandir para que nós venhamos ter uma liderança com excelência. Então, nosso foco é trabalhar a área de liderança cristã. Essa disciplina faz parte da grade, né, do nosso curso, né, teológico, um curso completo, composto com 30 disciplinas, muito rico, vai te enriquecer demais, tá bom? Então, se você não é o nosso aluno ainda, entre em contato conosco, nós sempre deixamos na descrição do vídeo aí como é que você pode fazer, né? Entre em contato conosco através do WhatsApp e nós te damos as demais informações. Lembrando que nós temos na modalidade presencial, semipresencial e totalmente EAD, que hoje é muito mais fácil, né? Você consegue estudar do conforto do seu lar, remindo o tempo, fazendo o melhor horário para você, tá bom? Então vamos lá, buscando desempenho. Vamos trabalhar aqui, ó. De acordo com o texto de 1 Timóteo 3, que tem sido a base, né, do nosso estudo aqui, para se solidificar a liderança cristã, não se deve apenas, olha que interessante, ter maturidade, como nós já trabalhamos, e desenvolver relacionamentos, que foi o assunto da aula anterior. Mas é necessário, também se faz necessário, que se busque o desempenho. Então, professor, como é que eu posso buscar o desempenho? É justamente isso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Como é que nós podemos buscar o desempenho e termos êxito no contexto aí da nossa liderança, tá bom? O desempenho é o modo como alguém, olha que interessante, é o modo como alguém se comporta, tendo em conta a sua eficiência e seu rendimento. Ué, como é que ele faz? Como é que ele se porta? Nossa, ele diante de conflitos, diante de situações, diante de problemas, ele agiu assim. Ele é uma pessoa que tem um desempenho, uma desenvoltura. Um líder eclesiástico, não apenas um líder eclesiástico, né, um líder em todo o contexto, seja ele corporativo ou não, ele precisa disso, ter esse desempenho, buscar o desempenho. O problema nosso, dentro de um contexto eclesiástico, é que muitas das vezes nós espiritualizamos aonde não se deve espiritualizar. E é essa a proposta nossa aqui, começar a desenvolver com você esse pensamento. Tem horas, tem momentos que eu preciso agir, tem momentos que eu vou precisar me posicionar,
E não adianta simplesmente querer espiritualizar aonde não se espiritualiza, correto? Então, o desempenho está ligado ao conjunto de capacidades, especialmente quando comparado com metas, requisitos ou expectativas previamente definidas. É isso que eu estou te dizendo, é como você se sai diante de. Poxa, como é que eu me saí diante de tal tarefa? Como é que eu saí diante de tal obstáculo? Como é que eu saí diante de tal atividade? As minhas capacidades, eu consegui colocar em prática, eu cumpri as minhas metas, o que eu fiz para cumprir as minhas metas, as expectativas que foram colocadas até mesmo dentro de mim, não apenas as minhas expectativas, mas também as expectativas na qual foi criada a minha pessoa, uma vez que foi me outorgado o poder para que eu desempenhasse tal função. Como é que eu reagi diante de tudo isso? Então, isso é de suma importância, você se posicionar e começar a entender que você pode dar mais de si, que você pode, dentro do reino mesmo, eu não quero aqui me fechar num pensamento corporativo, mas dentro do reino, por quê? Porque eu sirvo a um Deus que me ajuda, eu sirvo a um Deus que, de certa forma, ele me capacita para tal façanha. Esse Deus, ele que me ungiu, né? Me ungiu, me capacitou para desenvolver esse ministério, tá? Vamos seguindo aí. Uma reflexão. Eu quero começar essa aula desenvolvendo algumas reflexões, e eu quero começar com algumas perguntas, tá? E eu queria que você viesse comigo nessa aula, por quê? Porque essas perguntas, elas têm um propósito, elas têm um propósito de começar a desbloquear, talvez algumas crenças limitantes, ela tem um propósito de começar a destravar, né, alguns conceitos e te levar a um raciocínio, te levar a uma compreensão. Ou seja, então eu quero começar aqui, trazer você a uma linha de pensamento junto comigo, para que por meio dessas questões nós conseguimos, pelo menos, destravar áreas da nossa vida que outrora estavam travadas, tá bom? Você nunca parou para pensar sobre. Então, vamos lá. A primeira questão é o seguinte: se você pudesse entrar num túnel do tempo, em que época escolheria viver? Olha que interessante. Se você pudesse entrar num túnel do tempo, em que época você escolheria viver? Como assim, professor? Onde que o senhor quer chegar? Vamos lá, quero começar a trabalhar com você. Por quê? Às vezes a gente trabalha sempre assim, cara, bom foi na época dos meus pais. Bom mesmo, eu lembro de um tio meu, ali sim, ali era época boa, cara, ser líder nessa época, ser pastor nessa época, ser obreiro, ou sei lá, ser um líder nessa época, isso foi fantástico. Se você pudesse entrar no túnel do tempo, em que época você escolheria viver? Bom, vamos lá. Infelizmente não existe máquina do tempo e nem túnel do tempo, tá? Mas uma coisa é certa, com a ajuda de Deus e a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, eu posso até não voltar no tempo, porque eu posso até não, se Deus quiser ele faz, mas não é a proposta dele. Mas com empenho, eu posso marcar a minha geração. Professor, o que o senhor quer dizer? Você tem a possibilidade hoje de viver assim, cara, era bom na época do fulano, nossa, ciclano, porque aí era bom de trabalhar, aí, né, se é no mundo corporativo, nessa época sim ganhava dinheiro, nessa época valorizava a nossa mão de obra. Se é num contexto eclesiástico, nessa época as pessoas tinham mais temor, nessa época as pessoas eram mais tinham mais compromisso nessa época. Querido, você não pode voltar no tempo, mas uma coisa é fato, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda de Deus sobre a tua vida, a presença do Espírito, você pode fazer a diferença marcando a sua geração. Ao invés de você viver aí, se fosse antes, não. Você pode fazer toda a diferença agora. Pegou isso? Então vamos lá. Segunda questão aí para nós refletirmos. Se você pudesse ir morar em outra parte do mundo, para onde você iria? Isso mesmo. Se você pudesse escolher e ir morar em outra parte do mundo, para onde você iria?
Professor, por que da pergunta? Onde o senhor quer chegar? Vamos lá, vamos pensar. A maioria de nós perde muito tempo, às vezes, questionando. Cara, se eu pudesse morar em tal lugar, ali é bom. Ali eu ia desenvolver. Ali eu ia crescer. Cara, uma pessoa igual eu, se eu tivesse morando, sei lá, nas Américas, se eu tivesse morando na Europa, enfim. Se eu tivesse no outro estado, não, eu sou aqui, mas se eu tivesse no Sudeste, se eu tivesse no centro, enfim. Se você pudesse morar em outra parte do mundo, para onde você iria? Comece a pensar. É uma reflexão, são atividades para nós começarmos a desbloquear alguns contextos nossos. Vamos ver? Bom, posso até não mudar para esse lugar. Todavia, com empenho e uma vida consagrada a Deus, posso ser feliz aonde eu estou, pois a questão não é aonde eu estou, mas com quem eu estou. O que eu quero dizer para você? Na verdade, você tem a possibilidade de dizer assim, cara, aqui eu não produzo, aqui eu não gero, mas você não tem condição de ir para onde você deveria ir, ou você pensa que deveria ir, para ser produtivo, para poder crescer. Você não conseguiu ir ainda, meu espaço aqui é limitado, então busque com empenho, desenvolva, porque na verdade você faz o ambiente te faz. E aí a gente já começa. Nessa ideia de liderança, você tem que fazer um ambiente. Mas espera aí, professor, como é que eu faço um ambiente? Uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada a Deus, uma vida cheia dos dons do Espírito, marcada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você consegue fazer a diferença e você pode sim ser feliz aonde você está. Como eu disse, a questão não é onde, mas com quem. Cara, se eu estou com Deus, se a minha vida está ligada em Deus, eu não sou feito pelo ambiente, mas eu faço um ambiente. Então eu começo a dizer para você, para de limitar, dizer, cara, no dia que eu tiver isso, aí sim, no dia que eu tiver lá, no dia que eu conseguir ir para lá, não, começa a fazer a diferença agora, começa a buscar com desempenho agora, para que as coisas comecem a fluir, para que as coisas comecem a acontecer, certo? Vamos lá? Olha o texto que eu coloco aí. Josué capítulo de número 5, do verso 3 a 15. Então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e lhe perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o teu servo? O comandante do exército lhe respondeu, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é santo. E Josué tirou a sandália. Talvez você está me perguntando, professor, o que tem a ver esse texto com isso que o senhor está falando? Se você for fazer uma análise do texto, acompanhar toda a narrativa bíblica, você vai perceber o seguinte, que na verdade o Josué está prestes, ele está na região de Jericó, prestes a atravessar o Jordão, mas o Jordão torna-se um empecilho. E aí eles estão em busca da terra prometida. A questão é o seguinte, é que Jericó e a região era uma cidade pagã, com muita idolatria, por isso o cálice da ira de Deus se encheu. Mas, aonde a presença de Deus chega, e nós estamos falando de uma teofania, Josué contempla esse grande soldado e ele vai questionar, cara, esse cara ele veio até nós, ou ele é dos nossos, ou é dos nossos inimigos. Se for dos nossos inimigos, é muito doido, porque ele está aqui, perto do nosso exército. Josué então indaga, tu és dos nossos inimigos? Não, nenhuma coisa nem outra. Sou comandante, sou príncipe do exército do Deus vivo, ou seja, uma teofania, aqueles teologicamente que diga que é uma aparição do próprio Cristo. Meu irmão, que queres? Josué se prostra em adoração. Que queres, meu Senhor, que faça? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está é santo. Vamos fazer uma análise da geografia bíblica? Ali era um local santo? Geograficamente não era um lugar, mas a presença de Deus chegou. Onde a presença de Deus chega, santifica o lugar. Professor, o que é que o senhor quer dizer? Meu irmão, talvez você não consiga ir ainda para o lugar onde você almeja, mas tem uma vida consagrada a Deus, porque onde você chegar é lugar santo, porque ali chegou a presença do Eterno habitando sobre a tua vida. Pegou isso aí? Então fica aí atento aí, porque essa
é a questão. Nós precisamos aprender, tá? Nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus, não imaginando um lugar futuro, mas viver hoje, né? Vem o teu reino, traz o reino de Deus para perto, porque você é um cidadão do reino, tá bom? Vamos lá. Se eu ganhasse R$ 1 bilhão, como gastaria, né? 1 bilhão, vamos pensar assim. Cara, meu, se eu tivesse 1 bilhão hoje, e aí nós ficamos sonhando, né? Quem nunca teve aquela ideia de, poxa, se eu ganhasse na Mega, eu ia fazer isso, se eu tivesse grana, eu ia fazer aquilo. E é muito interessante a gente pensar sobre, porque o dinheiro, muitas das vezes, dita aquilo que vai ser as nossas ações, acerca de algo, de desempenho disso, daquilo, porque nós sempre nos barramos nessa questão. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia aquilo. Vamos pensar um pouco, ó. Eu não tenho R$ 1 bilhão para gastar, mas descobri que sou rico, pois tem gente que tem fortuna e tem gente que tem riqueza. O que eu quero dizer com isso? E rico mesmo é aquele que sabe desfrutar de tudo aquilo que tem. Abra os olhos e descubra os valores, a riqueza dos valores e não do cifrão. O que eu quero lhe dizer? Ao invés de você se limitar, sempre observando, poxa, se eu tivesse grana, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, se eu tivesse dinheiro, eu ia buscar tal coisa, ia agir de determinada maneira. Tira essa crença limitante e começa a observar a riqueza que você tem. Por quê? Porque tem gente, queridos, que moram em palácios, mas são miseráveis, emocionalmente falando. Tem pessoas que moram em casebres, todavia são milionários. Por quê? Porque descobriram a riqueza dos valores, eles têm valores, tá? E valores, muitas das vezes, são inegociáveis, ou seja, a riqueza, os princípios estabelecidos, a conduta, como agir, como enxergar, isso faz toda a diferença, tá bom? Vamos lá. Se pudesse mudar algo em sua pessoa, o que você escolheria? Mas se você tivesse o poder de mudar algo, o que você mudaria? Vamos lá, vamos pensar sobre. Professor, cara, se eu pudesse mudar, eu ia ser, sei lá, mais calmo, eu ia ser mais isso, mais aquilo. Se eu pudesse, eu ia mudar meu cabelo. Se eu pudesse, eu ia mudar a cor dos meus olhos. O que você mudaria em você? Isso aqui é uma questão para nós começarmos a trabalhar um pouquinho, até mesmo a ideia de um autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso buscar o desempenho, mas eu preciso também saber quem eu sou, me conhecer. Vamos lá? Nunca é tarde para começar. Não traga sobre si a culpa de nunca ter tentado. Se você acha que dá para mexer em algo, se você acha que é possível, por que você não tenta? Por que você não tenta? Eu queria ser mais calmo. Então tenta, começa tentando. Poxa, eu queria ser mais dinâmico. Começa. Nunca é tarde. Poxa, eu queria, sei lá, buscar mais. Então se empenha. Eu queria, enfim, nunca é tarde para começar. Olha aí, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meu irmão, Deus é conosco. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Se a proposta que sobe ao teu coração, o desejo do teu coração de mudança, é para que você seja uma pessoa melhor diante de Deus, diante da obra, diante do ministério, começa. Vai para cima, tá? Vai para cima, começa aí tentando, pede a graça de Deus, pede o auxílio divino, e eu tenho certeza que você vai vencer, que você vai triunfar para a glória de Deus, correto? Vamos lá. Se pudesse mudar alguma coisa nas igrejas, o que eu mudaria? Agora parece que foi mais sério, hein? Nós estamos falando de liderança eclesiástica. Se eu pudesse mudar alguma coisa nas igrejas, o que você mudaria? Já parou para pensar nisso? Se eu tivesse a capacidade, professor, eu ia mudar isso. As igrejas poderiam ser assim. Não, porque nas igrejas tem isso. Porque a igreja evangélica hoje deixa a desejar nessa parte. Porque a igreja evangélica hoje, ela está complicada. Porque assim, assado. O que você mudaria? Vamos lá, vamos começar a pensar.
Vamos começar aí a desfrutar aí dessa parte aí de colocar a cabeça para funcionar. E quando a gente fala de mudança de igreja, né, é impressionante como a gente tem na ponta da língua, não é isso? Ah, não, os pastores hoje, a liderança eclesiástica hoje, muitos irmãos hoje. E você, se você pudesse mudar alguma coisa nas igrejas, o que você mudaria? Hã? Pensa aí, o que você mudaria? Bom, vamos lá. Eu queria responder isso com uma reflexão. Queria ler uma história para você que levasse você a refletir. Ó, certo escritor morava numa praia tranquila, próxima a uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto ao longe que parecia dançar. Ao chegar perto, reparou que tratava-se de um jovem que recolhia as estrelas do mar da areia para que, uma a uma, eles jogassem elas de volta no oceano. Tá? O homem olha e, por que está fazendo isso? Perguntou o escritor. Né? Você não vê? Explicou o jovem, que alegremente continuava a apanhar e jogar as estrelas do mar. A maré está vazando e o sol está brilhando forte. Elas irão ressecar e morrer se ficarem aqui na praia. A maré baixava e elas ficavam. O escritor espantou-se com a resposta e disse com paciência: meu jovem, existem milhares de estrelas no mar espalhadas pela praia. Você joga algumas poucas de volta ao oceano, mas a maioria vai perecer de qualquer jeito. De que adianta tanto esforço? Não vai fazer diferença. O jovem se abaixou e apanhou mais uma estrela na praia. Sorriu para o escritor e disse: para esta aqui faz. E jogou-a de volta ao mar. Naquela noite o escritor não conseguiu escrever e nem sequer dormir. Pela manhã voltou à praia, procurou o jovem e uniu-se a ele. E juntos eles começaram a jogar as estrelas do mar de volta ao mar. Parou para pensar nessa narrativa? Não vai fazer a diferença. Ele abaixa, pega a estrela e diz assim: para essa aqui eu faço. Para essa eu vou fazer a diferença. A partir daí eu fiz uma pergunta para você. O que você mudaria nas igrejas hoje? Diante dessa história eu quero chamar você a pensar. Por quê? Quando foi a última vez que você jogou estrelas ao mar? Alguém já lhe ajudou a jogá-las? Como assim, professor? O que tem a ver a estrela do mar com a igreja? Irmão, é muito mais fácil nós falarmos do problema da igreja como um todo. A igreja devia fazer assim, assado, com as pessoas. Mas você é a igreja. Será que você tem feito a sua parte? Quantas das vezes você ajudou alguém a jogar as estrelas do mar no mar? Ou você ficou olhando de longe e dizendo que era um esforço vazio? Ou quantas vezes você parou de jogar as estrelas de volta porque alguém lhe disse: que não adianta, cara, não tem jeito mesmo, você está aí remando, mas está todo mundo corrompido, está todo mundo perdido. Não, a igreja hoje, o interesse da igreja hoje é outro. Parou para pensar já sobre? Você já sentiu como a estrela do mar, lançada de volta ao mar, salva por alguém, cara? Alguém veio aqui, independente do A, do B, alguém entendeu o que é essa igreja e veio para mim. Você lembrou de agradecer? Ainda há condições de agradecer, você ainda lembra? Façamos do mundo um lugar melhor. Façamos a diferença. Professor, onde que o senhor quer chegar? Meu irmão, você precisa entender que você é a igreja. Talvez você não mude a igreja como um todo, mas faça a diferença onde você está. Como igreja de Cristo, faça a diferença para aqueles que estão morrendo e lance eles sobre as águas de Deus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Faça a diferença. Fechou? Vamos lá? Se você pudesse ser outra pessoa, quem você escolheria ser? Professor, queria ser semelhante ao fulano, ao ciclano.
Se você pudesse ser outra pessoa, quem você escolheria ser? Hã? Vamos pensar nisso? Ó, eu não sei o que você respondeu, mas a virtude de um grande discípulo é ser a cada dia mais parecido com seu mestre. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Tornem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem que você pensou que você poderia ser? Uma das grandes virtudes é nós nos parecermos com o nosso mestre. Procure parecer-se com Cristo, porque, de fato, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você pudesse ter uma resposta para uma questão difícil, qual escolheria? Como assim, professor? Existem momentos que nós queremos respostas, não é? Você queria resposta, eu queria resposta. E às vezes a resposta não vem. Às vezes nós pensamos como que poderia ser a nossa vida se eu tivesse resposta para isso ou para aquilo. Mas às vezes a resposta não vem. O que eu queria dizer? Na vida existem questões que simplesmente parece que não tem respostas. Coisas que não entendemos, circunstâncias que nos pegaram de surpresa, tá? Mas mesmo sem entender, não deixe que isso afete o seu desempenho. Saber que Deus está no controle nos motiva a prosseguir em frente. Como assim, professor? Vão haver momentos que você vai querer parar. Vão haver momentos que você vai querer desistir. Vai existir momentos que você vai querer abrir mão de tudo, porque simplesmente você não teve a resposta ou não entendeu nada. Mas eu quero dizer, queridos, que acima de você existe um Deus, que ele tem o controle do universo. Nós não cremos num deísmo, não, nós cremos num teísmo, não num teísmo aberto, de um Deus que não sabe o que está acontecendo, ou na teologia, não, ele sabe, ele detém o controle da situação. Ele é Senhor, ele é Deus. Então não deixe que uma questão difícil que você ainda não compreendeu faça com que você jogue a toalha e desista simplesmente de tudo, né? De modo algum. Você serve a um Deus que tem o poder de escrever a tua história, de conduzir a tua história, de te guiar, de te proteger. Então, querido, pelo amor de Deus, não desista, não pare, não desanime. Deus é contigo. Amém? Não deixa que isso atrapalhe seu desempenho. Vamos seguindo? O que é o desempenho, professor? Olha o quadro aqui que nós colocamos aqui ao lado, aqui, ó, tá vendo? Desempenho, em 1 Timóteo 3, ó, o que deseja o episcopado, né? Excelente obra deseja. O que é o episcopado? É uma graduação que se alcança dentro do ministério na liderança, seja um bispo, seja um pastor, você está buscando algo. É uma questão de supervisão, né? Episcopos, né? Aquele que supervisiona, né, a visão né, sobre e acima, aquele que vê de cima a ideia de uma supervisão, que ele seja apto a ensinar, que ele seja apto no desempenho da comunicação, consiga ensinar, que ele também, olha que interessante, ele seja primeiro experimentado, né, ele deve estar num processo de treinamento. Há uma outra questão também, que governe bem a sua casa, né? A ideia de que ele seja um bom administrador, ele precisa ser um bom administrador e também esteja aí dentro de um contexto crescendo, de crescimento. É isso que nós precisamos entender e compreender. Então a ideia de desempenho é isso. Eu trabalhei essas questões com você para quê? Para simplesmente começar a destravar você, para você começar a pensar sobre, começar a entender sobre, né? Questionar-se algumas coisas e falar assim, poxa, eu posso ser melhor. Em Cristo Jesus eu posso ser melhor e vou ser melhor em nome de Jesus. Essa é a ideia, tá bom? Vamos seguindo? Bom, ó, o quadro mostra algumas capacitações que o líder deve ter, pois o líder cristão não cuida somente de si,
e das pessoas como quem trabalha em um contexto apenas litúrgico. Não é só na hora do culto ali que você faz, acabou o culto, cada um vai embora. Não, na verdade não. Ele também está focado no desempenho, ou seja, na produtividade e nos resultados que o grupo, na verdade o corpo de Cristo, né, precisa alcançar. Quando eu falo de corpo, estou falando ali do grupo que ele lidera, tá bom? Por isso ele deve buscar o quê? Ser um bom supervisor, um bom comunicador, um bom administrador e ser primeiro experimentado, ou seja, um trainee. É preciso ter um bom desempenho. Então, você precisa entender isso, eu preciso compreender, aprender o que é ser um supervisor, ser um bom comunicador, um bom administrador. Por quê? Para evitar problemas. E tudo isso está ligado a desempenho. Como é que eu me saio diante de, né? Então, como é que eu me saio diante de? Então, isso é de suma importância. Então, nós destacamos alguns pontos que eu julgo ser importante dentro desse princípio, né? Dentro dessa questão que nós precisamos aprender. Para quê? Para buscar um bom desempenho. Então, vamos seguindo nos pontos. Primeiro, você precisa aprender a trabalhar essa questão. Tudo isso está no seu livro, irmão. Tudo isso está no seu livro e é muito bom. Eu preciso aprender o quê? Que uma liderança, ele precisa ter visão, ele precisa ter o objetivo e ele precisa ter segurança. Como assim, professor? Vamos tentar entender. Visão para quê? Para promover um bom desempenho. O líder precisa saber aonde deseja chegar. Fica bem difícil seguir alguém que não sabe para onde está indo. Meu irmão, o líder ele precisa ter essa visão, né? Sabendo onde ele quer ir. Eu lembro que na aula anterior, logo na primeira aula, eu disse que liderança é a capacidade de transformar visão em realidade, ou seja, ele vai fazer com que pessoas o sigam, porque na verdade ele sabe justamente aonde ele quer chegar. Logo, ele tem essa visão da onde ele está indo, para onde ele está indo, aonde ele quer chegar. E aí, aonde ele quer chegar? É o seu objetivo. Todavia, para saber para onde vai, é preciso ter um alvo, um objetivo. Pois quem não sabe para aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Sua visão só vai até onde é o seu objetivo. Ou seja, é lá que eu quero ir, é lá que eu vou chegar. Então ele focou lá. O que ele tem? Ele tem um objetivo e ele sabe justamente para onde está indo, certo? E a segurança. O que é a segurança? Quando se tem um alvo e um objetivo, e o líder sabe para onde ele vai, o que ele transmite? Ele transmite segurança para quem está o seguindo. Então, Jesus ele é um exemplo clássico disso. Jesus sempre trabalhou com seus discípulos mostrando para onde ele queria ir. E ele passa isso. João 15, 16 diz assim, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo assim, sabe por que eu não chamo mais você de servo? Porque o servo não está a par da missão, não conhece nada. Mas eu o chamo de amigo porque tudo aquilo que eu vim fazer, que o meu Pai me determinou, eu vos tenho feito conhecer. Jesus passa essa segurança da missão e nunca ocultou aquilo que haveria no decorrer da missão. Então, por exemplo, assim, quando isso fica claro para mim, eu tenho essa visão, não, nós vamos passar por tudo isso, mas nós sabemos justamente onde que nós vamos chegar, qual que é a proposta, qual que é o propósito. Então, isso leva o quê? Aos seus liderados a terem uma segurança na sua liderança, de modo que eles falam assim, cara, vamos com ele, porque ele conseguiu passar para nós essa ideia, conseguiu nos transmitir essa segurança, ainda que tenha alguns processos, mas ele sabe exatamente para onde está indo, porque a visão dele alcança o seu objetivo e isso passa para nós segurança, certo? Um líder visionário é como Jesus, ele não só transmite segurança, deixando claro os seus objetivos, mas almeja que seus liderados vão e deem o quê? Muitos frutos. Então essa é a ideia. E aí eu coloco uma frase muito interessante de Sêneca, que eu acho fantástica, que diz assim, se o capitão não sabe para onde vai, todos os ventos lhe serão contrários.
pergunta que eu faço é: todos os ventos são contrários? O que você acha? Responde aí. Todos os ventos são contrários? Aí você vai me dizer assim, não. E por quê? Porque depende para onde eu estou indo. Se eu sei para onde eu estou indo, eu uso o vento ao meu favor, capitão do navio. Então percebe? Você precisa ter certeza para onde você vai, aonde você quer chegar, seu objetivo, e isso vai transmitir segurança para quem lhe segue. Vamos aí, um segundo ponto, que a liderança precisa ter para buscar um desempenho. Sinergia. O que é sinergia? De modo geral, quando nos referimos a sinergia, estamos nos remetendo a um trabalho ou um esforço que demanda uma tarefa para atingir o seu êxito. Um demonstrativo de que o todo é maior do que as partes, ou seja, mas especificamente podemos definir sinergia como a soma das coisas ou forças voltadas para o mesmo fim. É aquela ideia, a gente ajunta tudo no empenho, no esforço para atingir um bem maior, né? Um bem que é maior do que as partes. Então, por isso que eu coloquei essa figura aqui em cima, essa figura das engrenagens, porque eu penso que ela ilustra muito bem. Por quê? Existem engrenagens maiores, menores, mas todas trabalham num conjunto para que o bem maior seja alcançado, um funcionamento, para que haja um desenvolvimento. Então, nós como líderes, para buscar um bom desempenho, nós precisamos ter sinergia. E aí eu preciso entender a diferença entre uma equipe sinérgica e um grupo de trabalho. Como assim, professor? Existe uma diferença? Existe uma diferença muito grande. Por quê? Uma equipe sinérgica, o líder que ele tem essa equipe, primeiro, ele desenvolve e treina os seus liderados para terem o melhor desempenho. Ele vai desenvolvendo essas pessoas, ele treina essas pessoas. Segundo, ele cuida para que os pontos fortes de uns supram os pontos fracos de outros. Ele sabe trabalhar com a equipe, cara, se eu colocar ele aqui, ele vai mandar bem. Então, aquele ali, ele é um pouquinho mais devagar, mas o fulano está aqui. Em compensação, aquele ali, nesta área, ele é forte. Então, o que eu estou promovendo? Eu estou ajustando as engrenagens. Olha que interessante. Ele delega a responsabilidade aos liderados e lhes dá a autonomia necessária para a tomada de decisão. Então, eu tenho a minha equipe sinérgica, então eu coloquei essa galera para trabalhar, coloquei essa galera e eu, como líder, eu sou um visionário, eu sei onde eu quero chegar, e eu começo a fazer o quê? Organizar essas engrenagens, colocando essas engrenagens para trabalhar uma com a outra. Uma menorzinha, mas que ela vai exercer força na maior, e por aí vai, tá? E o grupo de trabalho? O que é o grupo de trabalho, professor? O grupo de trabalho se resume a um grupo de pessoas debaixo de um mesmo teto, desenvolvendo uma mesma atividade. O que vai acontecer? A produtividade vai ser muito menor, o desempenho muito menor e os atritos muito maiores. Por quê? Porque eu tenho um grupo de pessoas que estão ali, que não há divisão, você não tem uma sinergia. Qual é o problema de tudo isso? Dentro do conceito eclesiástico, é o que acontece. Pessoas se digladiando dentro de um mesmo teto, dentro de um mesmo salão, do mesmo galpão, desenvolvendo a mesma coisa e brigando entre si. Meu irmão, nós poderíamos fazer muito mais, o teu grupo poderia avançar muito mais, se você enxergasse isso na galera, desenvolvesse eles, treinasse eles para tal. Pessoas precisam descobrir o seu talento. Lembra da aula anterior? Enxerga as pessoas como 10, deu 10 para ela, identifique o 10 delas. Então é isso que você precisa fazer, levantar essas pessoas, erguer essas pessoas e colocar elas no lugar certo, com a engrenagem certa. Fechou? Vamos lá? Uma outra questão que o líder precisa aprender a ter é enfrentar problemas e superar obstáculos. Como assim enfrentar problemas e superar obstáculos? Bom, vamos entender uma coisa aqui. Buscando melhor desempenho, o líder estará sempre focado na missão, ou seja, que ele recebeu, ou seja, no foco, no seu objetivo final. Eu tenho a minha visão alcança um objetivo, é lá que eu quero chegar, certo? Eu tenho um ponto de partida da onde eu estou saindo e eu tenho uma missão. A missão é o trajeto que eu vou percorrer para chegar até lá. Então, dentro da minha missão, eu não tiro os olhos do meu alvo, do meu foco, certo? Eu tenho um foco, eu não tiro a minha visão de lá. Qual é o problema, irmão?
que vão surgir obstáculos, vão surgir muitos problemas, muitas adversidades. Olha, Atos 20 e 24 diz assim, ó, todavia não me importo, nem me considero a minha vida de algum valor para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confirmou, tá? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo assim, cara, eu tenho uma missão, eu não me importo, eu não tenho nem minha vida por preciosa, desde que eu cumpra essa missão que me foi posta, essa missão que foi dada, né? Ele tem essa visão, Paulo. E aí o que acontece, ó? No entanto, eu preciso ter em mente que surgirão problemas e obstáculos no meio da caminhada. E isso é fato. Barreiras relacionais, organizacionais, burocracias, concorrência desleal, tudo isso vai militar contra a minha equipe e contra o empenho dela, né? Tanto no mundo corporativo como no mundo eclesiástico. Vai sempre surgir, irmão, vão sempre barreiras de relacionamentos dentro da organização, as burocracias, concorrência, dizer, eu quero fazer um projeto, mas não consigo por conta disso, disso, daquilo. Tem sempre alguém que passa a perna em nós. E uma série de coisas vão acontecer. Lembra que eu disse que o desempenho está muito ligado também a como eu saio diante de, como eu me porto diante de, como é que eu soluciono isso, como é que eu supero esses obstáculos. E aí eu preciso começar a entender uma coisa, ó. Se o líder perder o foco e olhar apenas para o obstáculo à sua frente, ele nunca vai avançar. Se você como líder, está vendo aí na figura, e eu sempre gosto de colocar uma figura porque ilustra muito melhor. Se você perder o foco e ficar aqui ó, olhando para o primeiro obstáculo que tem, você perdeu a visão aqui do objetivo final. Tá? O objetivo final é que você perdeu a visão. Então eu estou aqui, certo? Então eu estou aqui olhando o primeiro obstáculo e aí o meu objetivo final eu não enxerguei. E aí o que acontece? Eu vou ter um problema. Eu vou ter um problema porque eu vou travar diante das primeiras dificuldades. Então o que eu preciso? Aí eu penso, ele despreza o problema e segue em frente ou para tudo e tenta resolver? E aí o que a gente faz? Eu desprezo o problema, você é líder, você despreza o problema e segue em frente, ou você para tudo e tenta resolver? Surgiu o problema, né? E aí, o que você faz? É aí que entra a posição do líder. Você como líder, você precisa entender isso. Estou falando de liderança eclesiástica. Como é que entra a minha gestão no meio de tudo isso? Como é que eu me comporto no meio de tudo isso? Ó, como resolver o problema? Contando com a equipe. Olha aí, você tem uma equipe, cara, então essa equipe ela vai te ajudar, tá bom? Como assim? O líder precisa resolver a situação, ou seja, o problema, para que isso não impeça o crescimento e os resultados, né, da sua organização. Mas ele precisa fazer isso mantendo a visão de longo prazo, ou seja, sem focar unicamente no problema. Gente, nós não vamos negar o problema, tá? Nós não vamos fingir que nada está acontecendo, mas nós vamos aqui, ó, preciso da ajuda. Galera, a gente tem um foco e não podemos perder o foco, a nossa visão de longo prazo, é lá que nós queremos chegar. Então aqui, ó, preciso de um aqui, preciso de outro ali, preciso de outro, tá vendo? Olha aqui a equipe aqui, vem cá, fulano tem uma ferramenta certa, fulano me ajuda aqui, outro aqui, para que não impeça o andamento da obra, para que a obra não deixe de crescer e não deixe de avançar, certo? Vamos lá. Invista na formação de uma verdadeira equipe, é isso que você precisa ter em mente. Aglutinando pessoas em torno de um ideal e maximizando seus potenciais de relacionamento e produtividade, ou seja, de modo que os problemas que forem surgindo, eles irão ajudar a resolver e removê-los do caminho sem que o líder perca o foco. Cara, não, meu líder, eu já dei conta disso aqui, meu pastor, ó, eu já resolvi esse problema. Por quê? Porque se você tiver que parar para resolver tudo, faltou água no culto, cara, tipo, deu um problema lá no banheiro, o pastor precisa parar o culto, descer da tribuna, parar a mensagem para resolver isso. Não, você precisa ter pessoas capacitadas que já correram lá, já investiram, já fizeram e tal. E isso faz toda a diferença no ministério, tá bom? No desenvolvimento da obra como um todo, porque você tem um foco, você tem uma visão,
você tem um objetivo, sabe? A sua visão alcança esse objetivo, você passou segurança, a partir daí você conseguiu promover a sinergia, e aí quando os problemas surgirem, você, junto à sua equipe, você preparou essas pessoas, você os seus potenciais, deixou ao máximo, e aí a produtividade vai ser consequência, tá? Olha aí. Mas como formar uma boa equipe, professor? Como é que eu faço para formar uma boa equipe? Bom, aí a gente tem algumas dicas aqui que eu acredito que vão te auxiliar. Como é que eu posso formar uma boa equipe? Primeiro passo, compartilhe seu sonho. Como assim? Compartilhar seu sonho ajuda com que as pessoas elas venham conhecer você e saber onde você está indo, tá? Os sonhos são o combustível da vida, ou seja, quem sonha tem força para continuar prosseguindo. Como assim, professor? Vamos tentar entender. Tem até uma frase do John Maxwell aí, ó, a pessoa faz o sonho ou o sonho faz a pessoa? A minha conclusão é que ambas as afirmações são verdadeiras. O sonho, eles nos motiva. Quando a gente fala de compartilhar um sonho, a gente logo pensa assim na passagem de José. Irmão, não conta os seus sonhos. Não, porque José contou o sonho. Lógico, não é para qualquer um. Mas eu preciso entender o seguinte, quem está comigo precisa sonhar junto comigo. Como assim? Ora, gente, nós estamos juntos aqui, mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai nos dar um mega templo. Eu tenho fé em Deus, que Deus vai nos fazer expandir, o nosso grupo vai crescer, nosso ministério de jovem, nosso ministério teatral aqui, nosso ministério de louvor vai expandir, nós vamos alcançar nações, Você tem um sonho, compartilhe esse sonho. Por quê? Para que esse sonho cresça, para que esse sonho fique mais forte, para que as pessoas venham junto com você, porque este sonho te faz... Tá? Esse sonho faz você e você faz o sonho. Então, é isso que nós precisamos compreender, tá? Todos os bons líderes têm um sonho e todos os grandes líderes dividem o seu sonho com quem pode lhes ajudar a tornar realidade. Porque senão fica uma coisa sem graça, né? Não, parece que ele se acomodou. O conformismo é a sepultura do homem vivo. Cuidado. O conformismo é a sepultura do homem vivo, tá? Olha aí, ouse sonhar, tenha um desejo de fazer algo maior que você próprio. Prepare o sonho, ou seja, faça o seu dever de casa, esteja pronto quando a oportunidade chegar. Estou investindo em mim, porque eu sei que quando chegar eu estou pronto. Vista o sonho, ou seja, faça, comece a fazer. E compartilhe o sonho, torne os outros parte do sonho, e ele ficará maior do que você espera. Isso é fato. Às vezes alguém vem assim, cara, você tem essa visão, você tem esse sonho, poxa, eu tenho aqui uma ideia, eu tenho aqui um lance aqui que eu acho que pode nos ajudar em muito. Então, percebe? Compartilhe esse sonho e ele vai ficar maior, né? Florence Littauer. Então, é isso que você precisa compreender. Segunda dica para se formar uma boa equipe, peça comprometimento. Como assim, professor? Existe uma grande diferença entre o envolvimento e o comprometimento. É comum que as pessoas elas se envolvam sem se comprometerem, né? E uma boa equipe, ela não nasce apenas com pessoas envolvidas, mas sim com pessoas comprometidas. Por quê? Porque o envolvido ou o interessado vai desenvolver a sua tarefa apenas quando lhe é conveniente, ou seja, quando dá para mim eu vou. Não, eu estou envolvido, mas eu não quero me comprometer muito, você já sabe como que é, né? É meio complicado. Queridos, não tem como uma obra crescer, um ministério crescer, se não for com pessoas comprometidas, ou seja, por quê? Porque quando não se está comprometido, aí que está, não se aceita desculpas. Quando você está comprometido é diferente, não, eu vou para cima e tal, mas então não vai rolar. Não tem, mas quando você está comprometido não tem tempo ruim, não, tamo junto, irmão, vamos para cima, vamos ver qual é que é tal, e essa é a questão, tá? Ó, existem certas funções que são consideradas de risco, eu sempre coloco isso no seu modo, o risco, por quê? Porque aonde a vida do companheiro depende de um membro da equipe, e aí fica difícil você confiar a sua vida a pessoas que
estão apenas envolvidas e não comprometidas. Por exemplo, um parceiro que vai dar cobertura a ele, um policial, você me dá cobertura e eu vou entrar. Mas espera aí, se ele estiver só envolvido e não comprometido com a missão, ele pode distrair, o celular pode tocar, ele querer atender e custar a vida do outro, como alguém que sobe a um prédio, o outro fica aqui embaixo segurando uma corda, uma guia que mantém ele firme lá, ou um aparelho, alguém sobe, o outro está olhando o aparelho, querido. Se ele não estiver comprometido com a missão, a vida do outro está em risco. E quando a gente fala de ministério, nós precisamos de pessoas comprometidas e não apenas pessoas envolvidas, tá bom? Então é importante você passar para o seu pessoal quanto vai custar para alguém estar comprometido com essa obra, fazer parte da equipe, ou seja, o máximo de informação, você precisa ser transparente para que a pessoa depois não diga assim, cara, me enganaram, não era nada disso. Eu não esperava por isso. Não achei que ia ser dessa forma, não achei que ia ser assim. Então, assim, você sabe com quem você pode contar porque você foi transparente, você expôs a situação é essa, a pegada é essa. Vocês estão comigo? Então, vai ter custo. Não, beleza, tamo junto, entendeu? Então é isso que você precisa entender. Por quê? Porque Jesus fez isso. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Jesus estabeleceu para eles metas e sabia com quem eles podia contar. Jesus mesmo deixou, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me e vamos nessa. Foi isso que Jesus fez, tá? Ele chama a multidão e ele fala que vai ter essa. Estabeleça metas para o crescimento. Quer formar uma boa equipe? Estabeleça meta para o crescimento. Como já disse anteriormente, quem não sabe para aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum, né? Então as pessoas precisam de objetivos claros estabelecidos diante de si, né? Se pretende alcançar algo de valor. Então você precisa a gente precisa ter meta onde a gente quer chegar. Ninguém nasce correndo, os primeiros passos são fundamentais e esses primeiros passos é que vão dar segurança para futuras e grandes corridas. Então, você começa assim, vem aqui, vem o papai, você coloca a criança ali, vem aqui, então ele está saindo, vai até o sofá, então ele começa a dar os primeiros passos, mas isso começa a fazer o quê? Estabelecer uma segurança para que ele possa alcançar metas maiores, tá? Conta-se que em certa ocasião disseram para Thomas Edison, né, aquele que inventou a luz elétrica, você teve 10 mil fracassos antes de conseguir inventar a lâmpada, que é a ideia de um repórter quando ele consegue inventar a lâmpada, a luz elétrica, né, nesse contexto aí. Você teve 10 tentativas frustradas, você fracassou 10 mil vezes. Ele falou, não, eu apenas dei 10 mil passos para chegar aonde eu queria. Então nunca foi um fracasso, foram tentativas, metas que eu estabelecia e fui conseguindo. Então aí a gente tem uma frase, né, do Chad Hamilton, que diz assim, é o objetivo que dá forma ao plano, é o plano que prepara a ação, é a ação que atinge o resultado e é o resultado que traz o sucesso. Você tem um objetivo, mas aí você tem um plano e esse plano prepara a ação, essa ação atinge o resultado e o resultado traz como consequência o sucesso, certo? Quarto ponto para se formar uma boa equipe, estabeleça cada função. Lembra que nós falamos da sinergia, de ter uma equipe sinérgica? É de suma importância que cada grupo saiba qual é a sua função dentro da equipe, ou seja, do corpo. Por quê? Porque eles precisam saber quais são as suas responsabilidades fundamentais. Normalmente existe uma falta de compreensão entre o líder e os seus liderados. Eu não sei o que tem que fazer, eu não sei o que eu preciso fazer. E aí o que acontece? Quando algo não vai bem, a culpa é toda do líder ou dos liderados. Um joga a culpa no outro, tá? Em um contexto eclesiástico, a culpa é sempre do pastor ou da igreja, mas a verdade é que não é bem assim, não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Eu coloco aqui um exemplo. Observa um time de futebol. Dentro do campo, cada um tem uma função, o goleiro, a defesa, o ataque, por aí vai. Embora quando acontece a derrota, todo o time perde, mas cada um tem a sua função específica. Se individualmente não fizerem um bom trabalho, toda a equipe pode ser prejudicada. Qual que é essa ideia, professor? Cara, mas o goleiro falhou, tudo bem, mas a defesa deixou que chegasse até o goleiro.
Ah, mas tudo bem, mas a defesa falhou é porque no meio de campo não teve não conseguiram barrar. É, mas em contrapartida o ataque também não fez e isso facilitou. Então percebe? Ah, mas e os laterais? Então cada um tem a sua função. Se o time perde, né, todo o time perdeu, não foi o goleiro que perdeu, não foi o atacante que perdeu, toda a equipe perdeu. Então é importante que cada um saiba a sua função dentro do corpo, dentro da vida, dentro do relacionamento, dentro da família, para que essa equipe possa avançar e possa crescer cada dia mais, tá? Olha, e eu coloco o texto de 1 Coríntios 12, 14 ao 27, é muito longo, mas só para você entender, ó, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, por isso não deixará de fazer parte do corpo. Se você entender, ele vai falar de todas as partes do nosso corpo, e está dizendo assim, que um é importante com o outro, quando nós trabalhamos nessa sinergia em equipe, cada um entendendo a importância dentro da sua função. Então é isso que muitas das vezes falta num contexto eclesiástico, ou seja, falta a ideia de cada um entender a sua função dentro do corpo e não ficar se degradando achando que um é mais importante que o outro ou que o outro é menos importante. Ou seja, dentro do corpo, todos nós somos importantes. Então, você deve, como líder, estabelecer a função de cada um para que cada um possa desempenhar um bom papel, certo? Ofereça-lhes a capacitação. Parte do processo da capacitação inclui treinar as pessoas para assumirem determinadas funções. Se simplesmente você jogar as pessoas para as funções sem ao menos dar-lhes a direção, provavelmente elas vão se sentir sobrecarregadas e olha que interessante, inseguras e incertas acerca daquilo que devem fazer. Então qual é o problema de tudo isso? Ah, eu separei você para o ministério, eu consagrei você. Ah, legal, o que faz um missionário, o que faz um evangelista, o que faz um diácono, o que faz um pastor. Então você como líder, o que faz o secretário da igreja, eu não sei o que faz. Cara, oferece a capacitação, instrui ele, né, direciona ele. O curso que nós estamos dando, né, é um curso de capacitação. Então é isso que você precisa entender. Desenvolver essas pessoas de maneira que elas compreendam aquilo que elas precisam fazer. Tá? Nós cristãos, e principalmente da linha renovada ou pentecostal, né, nós temos a tendência de espiritualizar assuntos como esse, de modo a dizer, Deus vai ensiná-lo e vai capacitá-lo. E eu não quero com isso dizer que Deus não é capaz de capacitar, de que Deus não capacita, pelo contrário. Deus chama, capacita, prepara. Todavia eu penso, irmão, que o treinamento ele é fundamental, ou seja, traz a capacitação necessária para a pessoa desenvolver dentro de uma boa função. É a ideia dela granjear os talentos, dela crescer nos talentos, buscando, aumentando, ampliando o seu leque de conhecimento. Então, assim, eu não estou menosprezando a ação espiritual, de modo algum. O Espírito Santo de Deus nos capacita, claro, eu sou prova viva disso, mas isso não impede que você busque recurso, que você se prepare para tal, que você busque um melhor desempenho. É isso que nós estamos tratando hoje aqui. Você quer buscar um melhor desempenho? Então ofereça a capacitação, se capacite, esteja sempre aí buscando conhecimento, se atualizando, para que você possa crescer, tá? O próprio Deus usa deste meio quando ele manda Moisés para o deserto apacentar os rebanhos do seu sogro, ou seja, antes de ser o grande pastor de todo aquele povo, ou seja, ele passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois ele vai se apresentar ao povo, ou seja, ele foi treinado tanto nas melhores escolas do Egito, como no deserto da vida. Então é isso que a gente precisa entender. Josué, né, foi o aprendiz de Moisés, esteve ali do lado de Moisés antes de assumir a liderança da nação. Davi, né, que foi treinado por Deus no campo, quando apacentava as ovelhas, vai para a caverna de Adulão, treinar a escória da sociedade, se torna o grande líder deles, até se tornar o grande líder da nação. Ou seja, preparação, estágios, Deus vai nos preparando, Deus vai nos capacitando, e tudo isso vai desenvolvendo da melhor maneira, tá bom? Confie, sexto ponto aqui, como que eu posso formar uma boa equipe, professor? Confie. Todo treinamento do mundo trará um sucesso limitado se eu e você não aprendemos o quê? A confiar. Escolha as pessoas, transmita a visão a ela, olha, vocês estão comigo, é lá que nós queremos chegar.
Está aqui, eu ofereço para vocês um treinamento básico e liberta e deixa aí. Ou seja, não é fácil, mas é preciso, confia. Vamos, conto com vocês e vai. Mas eu tenho que estar ali o tempo todo olhando, eu tenho que estar o tempo todo ali focando, senão não vai. Mas confia, irmão. Confia e vamos para cima, acredita e deixa Deus fazer a coisa, tá? Ó, essa frase do general, o general diz assim, ó, nunca diga às pessoas como fazer as coisas, diga-lhes o que fazer e elas o surpreenderão com a sua engenhosidade. Nunca diga às pessoas como fazer, diga-lhes o que fazer e elas vão te surpreender com a sua engenhosidade. Ou seja, nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Foi exatamente isso que Jesus fez, escolheu 12 de seus discípulos, ele escolhe, passou-lhe a visão, treinou, fez o discipulado e enviou. Teve um que voltou, que teve. Teve momentos de altos e baixos? Teve. Mas essa ideia, buscar um desempenho, envolve tudo isso. E é isso que nós precisamos entender. Como eu posso formar uma boa equipe? Confie e por aí vai. Você precisa aprender a estabelecer bons objetivos, e quando você, como líder, com um bom objetivo, cria objetivos apropriados, objetivos atingíveis, objetivos apreciáveis, claros, porque às vezes a coisa é meio confusa, a visão é meio confusa, objetivo que exige esforço, e no esforço há o crescimento, e tudo isso nós precisamos desenvolver para formar uma boa equipe e ter um bom desempenho. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você tenha pego as dicas e muita coisa boa, tenho certeza, muita coisa boa. E a ideia é essa, que nós vamos ser uma liderança melhor, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Foi muito bom ter estado com você, espero que você continue aí aprendendo e aprendendo cada dia mais, tá bom? Porque eu tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. Tá bom? Se você não é o nosso aluno, entre em contato conosco, tem muita coisa boa, o livro tem muita coisa boa, você só tem a crescer, tá bom? Deus te abençoe, beijo no teu coração e até um próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe, fica com Deus, até uma próxima aula.